há um tempo atrás, eu tive o privilégio na minha vida de ser amigo do Fred. O Frederico foi uma pessoa muito boa na minha vida e ele terminou casando com Heloísa Magalhães, que foi presidente da nossa casa, da qual eu tinha uma amizade muito bonita com ela, uma pessoa muito bela, sofreu muito no final da vida dela. E o Fred costumava dizer para mim o seguinte: embora eu já tinha conhecimento do Espiritismo há cerca de 35 anos atrás, Fred falava para mim assim: eu tenho a mediunidade da psicofonia, da vidência, da clarividência, da intuição, da oratória. Eu falei, meu Deus, que background que esse cara tem, né? Que know-how que esse cara tem com todas essas mediunidades. Eu achava lindo aquilo, gente, porque um ser humano com todas aquelas mediunidades que ele tinha, por Deus do céu, eu invejava. Foi me aprofundando no Espiritismo. Comecei há 21 anos atrás a fazer palestras, estudo muito, sou uma pessoa que leio muito, estudo bastante. E eu vim descobrir que o know-how que ele tinha, o background que ele tinha, eu não queria ter. Porque muitos dizem, Eliseu Rigonati fala isso declaradamente, que nem tudo que nós somos dentro de uma casa espírita, na mediunidade nossa, é privilégio. O nosso tema, ele foi baseado numa vontade que eu, Jackson, eu que faço as escalas do grupo Fenelon, e eu senti vontade de falar sobre esse tema, para que a gente pudesse buscar um monte de conhecimentos que eu tenho certeza que a maioria daqui vai se sentir feliz em saber. E tudo isso, por que eu estou dizendo? Porque eu fui buscar no livro Pontos e Contos, do Irmão X, na psicografia de Chico Xavier, uma história linda que nós vamos contar aqui, de uma senhora médium clarividente, clareaudiente também. Clarividente, aquelas pessoas que têm o dom de enxergar quadros espirituais. Clareaudiente, escuta vozes e vê as pessoas falando, como se fosse natural. Só que quando ela se deparava com quadros horríveis, ela achava aquilo muito deprimente. Eu sou médium, mas eu não quero ver esses quadros horríveis que eu estou enxergando. Existe uma palavra no dicionário do Espiritismo chamado ideoplastia. O que é ideoplastia? Vamos dar um exemplo. Quem conheceu Francisco de Assis, na época dele, ele era baixinho, careca, bem novo, ele morreu com menos de 40 anos de idade. Então, o espírito que conviveu com ele, vai reconhecê-lo olhando aquela imagem ideoplasticamente que ele transmite como espírito a quem está com ele ao seu lado. Vamos dar outro exemplo. Eu sou o espírito desencarnado, eu quero me apresentar para o Jack de uma forma diferente dessa imagem que eu estou aqui, que vocês estão vendo. Pelo sentimento, pela vontade, eu plasmo a minha imagem perispiritual. E o Jack olha para mim e ele vai me ver de uma forma que eu estou me apresentando ideoplasticamente. Antes de nós começarmos a falar do assunto do Pontos e Contos, eu vou ler para vocês algumas definições sobre o que é mediunidade
e o que é médium. Todo aquele que sente um grau de influência dos espíritos é por esse fato médium. Quem diz isso para nós é Allan Kardec. Então, todo aquele que tem um grau qualquer de influência, ele é médium. Prestem bem atenção para que a gente tire a dúvida de que todo mundo, os 30 bilhões de espíritos são médios. 30 bilhões de espíritos na Terra são médios. Outra definição dele, pode-se dizer que todos nós somos mais ou menos médios. Quem diz isso é Kardec, não é Jacques, não é Pedro, não é Paulo. Então, todos nós somos mais ou menos médiuns. Emmanuel, a definição de Emmanuel é linda. Mediunidade é quando você tem uma boa sintonia, uma boa afinidade, uma sincronia com o lado de lá, o lado espiritual. Emmanuel também fala mais uma coisa que bate com o que eu falei sobre a história do Frederico. Os médiuns, em sua generalidade, são espíritos que resgatam débitos do passado. Vamos parar por aí. Essa definição de Emmanuel não nos deixa confortavelmente dentro de nós para dizer que é um privilégio ser médium. Porque Deus, na sua bondade e na sua sapiência, nos manda, como se fosse a mediunidade, um talento, um daqueles talentos que na parábola do talento Jesus conta, fazendo com que a gente venha à Terra com uma missão que Deus oferece a cada um de nós que somos médios. Na psicografia, na psicofonia, na audiência, clareaudiência, em todos. Os antigos, há mais de 50 anos atrás, os médios de efeitos físicos, tudo isso nós vamos dar uma pincelada para a gente entrar na história em que a gente vai falar de Mercedes e de Joaquim. Mais uma definição que eu considero importante. O médium é alguém que é observado e aproveitado pelos espíritos desencarnados com os quais se afinam. Então, todos nós, temos um anjo da guarda. Temos um anjo guardião conosco. Esse grau de afinidade entre nós e eles, porque eu vou dizer uma coisa aqui até muito forte. Nem todos nós aqui presentes, os que estão nos assistindo, têm afinidade com seu mentor. Já passou por essa vida e não viveu. Essa é a palavra que o nosso querido Vinícius de Moraes fala. Tem pessoas que passam a encarnação toda, nunca se comunicou com o seu mentor. Então, quando a gente tem uma afinidade, pode ser essa afinidade não somente com o mentor, mas pode ser também com qualquer outro espírito que a gente tenha. Vou dar um exemplo para você. Toda vez que eu estou aqui no púlpito, eu tenho duas pessoas que me acompanham. Uma delas é a minha avó Luísa, ela está aqui do meu lado, e meu filho Jackson, que fica também aqui comigo. Os dois estão comigo por quê? Por afinidade, porque gostam de mim, têm um carinho por mim, e na hora que a gente está mais precisando de uma intuição, eles nos chamam. Então, essa interligação entre eu e a avó Luísa, por exemplo, me dá a caracteres de que eu sou um médium. Tá ok? Vamos mais. Essa eu amo, porque ela vem de um espírito que eu gosto demais, considero demais. Tanto eu como o Jack fazemos palestra na casa dele, que é o espírito Cícero Pereira. Ele nos diz o seguinte: mediunidade no presente é débito no passado. Então nós já temos aqui duas afirmações de médiuns para dizer que nem todo aquele médium que tem aquele background que eu falei do Fred é porque ele é um grande homem, um ser humano. Às vezes você tem um monte de mediunidade. Eu conheci médiuns maravilhosos, não só dentro do espiritismo, mas dentro do espiritualismo também.
Que chegou uma hora e falou, sabe, Jacques, eu estou cansado disso, de me comunicar com espíritos, eu vou dar um tchau para eles. Sem saber as consequências disso tudo. Como surge a mediunidade? O surgimento da faculdade mediúnica, ela não depende de lugar, não depende de sexo, não depende de cor da pessoa e não depende também da conduta moral da pessoa. Às vezes a pessoa tem má conduta e tem mediunidade. Portanto, o que nós vamos falar aqui dentro dessa casa agora, eu vou deixar bem claro para que a gente não haja confusão. Eu estou falando de mediunidade com o espírito chamado Jesus. Mediunidade com Jesus. Fora dele, não consideramos mediunidade dentro de uma casa espírita. Tá ok? Ela pode surgir tanto na infância. Recentemente eu fiz uma palestra sobre mediunidade na infância. Nós tivemos o contato com Antônio recentemente. Ele foi o ator principal desse filme. E ele nos relatou muitos detalhes da mediunidade na infância, que é muito perigosa quando aquela pessoa que está como pai, como tio, como avó, não dá os devidos cuidados que aquela criança tem. Pode acontecer também na idade adolescente, na idade adulta, e pode também acontecer na idade bem velha. A pessoa bem velha, passou a vida inteira, nunca teve nada de sentimento mediúnico e passa a ter a mediunidade. Quais são os sintomas que a gente tem? Os sintomas são vários. As reações emocionais, as sensações de enfermidade, calafrios que a gente tem no corpo, mal-estar, irritações, um monte de particularidade. Como ocorre a mediunidade? Para que a gente saiba onde ocorre a mediunidade, o que ocorre na mediunidade, nós vamos dividir o que nós somos em corpo físico e corpo espiritual. Tá certo? Prestem atenção nisso aqui, que é muito importante a gente saber. Várias vezes eu vim aqui falar em outros aspectos da espiritualidade, e a gente sempre coloca um terceiro corpo aqui no meio, entre o corpo físico e o corpo espiritual, chamado de perispírito, esse aqui de característica material, esse de característica imaterial, ou seja, não tem nada desse, e esse corpo que está aqui, ele tem uma característica semimaterial, em que a parte material dele está ligado ao corpo e a parte imaterial dele está ligado ao espírito. Órgão principal desse, cérebro. Órgão principal do perispírito, memória. Órgão principal do espírito, mente. Só que entre esse corpo perispiritual e o corpo físico, existe um outro corpo, quarto corpo, que se chama duplo etérico. Vamos tentar entender o que acontece quando nós fazemos um desmembramento espiritual do corpo, da nossa alma. A gente deita na nossa cama e a gente dorme, adormece. Esses dois corpos aqui, o corpo físico com o duplo etérico, eles ficam coladinhos junto ali na cama. Esses outros dois corpos, que é o perispírito com o espírito, eles fazem a emancipação, eles vão para o plano espiritual. Onde ocorre algo importante para nós? Exatamente no duplo etérico, onde tem o que nós chamamos de centro de forças, ou os chakras, em linguagem asiática, é ali que corre o que nós chamamos de fluido vital. Deus, quando Ele nos traz para a Terra, Ele entrega um potinho assim para cada um de fluido vital e fala, olha, Jackson, esse aqui é o fluido teu durante a tua vida. O que acontece? Ele é desse tamanho, o meu fluido. Aí eu começo a ter uma vida desregrada, ele começa a diminuir. Eu tenho uma vida boa, ele começa a aumentar.
eu tenho uma vida de caridade, de amor, de indulgência, de perdão, ele só aumenta, ele cresce. Onde é que você ganha fluido vital? Quando você vem aqui e toma um passe. Quando você toma uma água fluidificada. Tudo isso aumenta teu fluido vital. Só que, quando ele faz isso e ele termina, há um desmembramento do corpo com o duplo etérico, sai, né? E só fica o espírito junto com o perispírito, e isso nós chamamos de morte. Morte física. Tudo isso eu estou dizendo porque é exatamente no perispírito que existe uma glândula importantíssima. Nós somos cheios de glândulas. Nós temos a glândula endócrinas, temos o pâncreas, tireoide, mas tem uma glândula chamada epífise, ou pineal, que ela é de um tamanhozinho de um grão de feijão, e que ela está localizada aqui, em cima, na nossa mente. Essa glândula, gente, é a glândula de interligação espiritual entre nós e o Espírito. Tudo claro até aí? André Luiz, no livro Missionário da Luz, ele nos diz que essa glândula pineal no médium é ela que organiza todo o serviço mediúnico e se chama núcleo radiante. O médium clarividente, como a Nossa Senhora Mercedes ela vê sair daqui, olhem, quem está aí que é médium clarividente, olhem, vocês vão ver uma luminosidade saindo daqui, uma grande luminosidade. A glândula pineal, a glândula do médium, ela reluz uma luz fortíssima que diz verdadeiramente para aquelas pessoas que são capacitadas na clarividência de ver a luminosidade. A mediunidade, como vimos no início dessa reflexão, é um talento que é dado por Deus. E aqui eu gostaria de dizer para todas as pessoas que estão aqui e que conhecem o que eu estou falando, não percam a oportunidade nessa existência, quem é um médium, de dar continuidade ao seu trabalho. Eu volto a repetir uma coisa. A fila para a reencarnação, ela é muito longa. Ela é muito longa. São 23 bilhões de espíritos lá no plano espiritual querendo reencarnar. E nem todos têm essa oportunidade, porque, volto a repetir, Deus, além de ter esses 30 bilhões, ele cria espíritos constantemente. Toda hora a gente tem criação de espíritos que vão seguir aquele trâmite naqueles mundos que Allan Kardec nos diz. Nasce simples e ignorante e chega num ponto, por um determinismo de Deus, a ser um espírito puro como Jesus o é. Lógico que vai demorar alguns bilhões de anos para chegar a ser o que Jesus é. Jesus, a gente sempre afirma, tem perto de 5 bilhões de anos. Então, mas vocês precisam ter muita paciência para galgar todos esses mundos e chegar até lá, perto de Jesus. Mas a gente nasce simples e ignorante e a gente habita um mundo primitivo, onde o mal impera completamente naquele mundo. Mal, por completo. Tanto é que Jesus, há 25 mil anos atrás, ele foi na constelação de Auriga, lá no planeta Capela, para nos trazer os capelinos, que vieram para cá num número perto de 7 milhões de espíritos capelinos. Vários espíritos, hoje, ou há 2000 anos atrás, eram capelinos, como João Evangelista, por exemplo, que foi Daniel e já tinha vindo também da constelação de Capela. O que acontece? O espírito, ele encarna num mundo primitivo. Ele passa um tempo aqui e encarna no mundo de provas e expiações, que é o mundo que nós estamos, onde o bem é suplantado pelo mal, mas existe o bem. Logo em seguida, a gente muda de patamar. A gente vai para o mundo de regeneração, que é o mundo que a gente está esperando chegar. E aí, nesse mundo, o que acontece? Nós vamos ter o bem predominando sobre o mal, mas continua a existência do mal.
Entramos no mundo ditoso. Gente, que felicidade. Que felicidade viver no mundo ditoso, onde o bem impera por completo. E depois o mundo celeste, angelical, que é quando seremos espírito puro. Isso vai demorar, como eu disse, para não desanimar vocês, alguns bilhões de anos, para a gente chegar até lá. Pois bem, quem tem o dom da mediunidade, eu, Jackson, estou pedindo, implorando a vocês que não abandone isso como Dona Mercedes ela fez. Vamos lá, então, a história dessa mulher. No livro Pontos e Contos, no capítulo 26, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, o irmão X, que antes se chamava Humberto de Campos, ele nos conta uma história muito interessante. O título desse item 26 é A Serva Nervosa. Quando a gente senta numa mesa mediúnica, a gente está sentado numa mesa mediúnica, ali tem médium psicofônico, psicográfico, clarividente, vidente, tem todo tipo de médium. Nem todos estão... Eu lembro que eu fiz estudo da mediunidade, participei de vários grupos, e a gente tinha colegas que estavam no grupo mediúnico que tinham medo de ver espíritos. Gente, você está numa doutrina só de espírito, encarnados e desencarnados. Você tem medo de ver espírito? Então você está num time errado. Mas mesmo assim a gente fazia tudo. Eu era uma pessoa, gente, que eu não tinha psico nenhuma. Eu não tinha psicofonia, psicografia. Eu olhei uma vez para o meu dirigente, o meu querido amigo Eliude. Eu falei, Eliude, o que eu estou fazendo aqui? Ele falou, Jacques, você tem várias coisas. Primeiro que você me traz da minha casa para cá. Você é médio de transporte. E segundo, que você é orientador. É um orientador, um bom orientador. O que é orientador? Aquele cara que quando o espírito vem e se acopla, entre aspas, se acopla ao médium, ele passa a mensagem. E você tem ali, às vezes, um espírito rebelde, um espírito que vem com muita tristeza dentro do coração, que nunca quer ouvir você falar o nome Jesus. Quando você fala o nome Jesus, ele se assusta. Mas ele está ali, e ali o médium orientador conversa com aquele espírito e faz o espírito entender que ele já não está mais no mundo encarnado, que ele é um espírito desencarnado. O que acontecia com Dona Mercedes? A Dona Mercedes sentava numa mesa mediúnica e ela não gostava de ver os quadros, por ter clarividência, por ver quadros tristes. Ela não gostava de ver aqueles quadros tristes de jeito nenhum. Ela se sentia péssima. Ela ficava nervosa, ela ficava irritada. O que acontecia com isso, com esse ato? Todos aqueles que estavam na mesa ficavam assustados, saíam da sintonia benéfica que o grupo mediúnico estava tendo ali. Aí ela percebendo isso, ela tendo Joaquim como seu marido, um marido maravilhoso que não trabalhava como médium, e aqui um parênteses para dizer, Joaquim era a pessoa que mais praticava a caridade na vida. Ele era uma pessoa super benevolente. Ele gostava de fazer o ato de chegar para uma pessoa, se desdobrava para aquela pessoa, o que você precisa, o que eu posso te ajudar. O que acontece naquele casal? O casal não tinha filhos. Mercedes e Joaquim não tinham filhos. E Mercedes sempre levava o problema dela, do grupo mediúnico, para casa. Joaquim, eu não aguento mais, o meu grupo eu sei que eu estou fazendo um destoamento naquele grupo, eu quero parar. Eu quero parar de ser médium. Gente, existe isso? Eu quero parar de ser médium? E aí, Joaquim, apesar de tudo, ele tinha muita paciência com Mercedes. Um dia, em uma reunião mediúnica, a mãe de Mercedes, desencarnada, se manifesta no grupo simplesmente para ajudá-la. Ela queria falar com a filha. E aí ela começa dizendo o seguinte: estou aqui, Mercedes, minha filha, para te ajudar nesse compromisso que você assumiu com Deus e com Jesus. Tu tens, antes de tudo, fazer dentro de você uma reforma íntima na tua vida.
Você vem para o grupo mediúnico nervosa, ataca os companheiros, acha que o outro está trabalhando demais, outro trabalhando de menos. Você está fazendo um distúrbio dentro do grupo mediúnico. Dizia ela que Deus, na sua misericórdia, a mãe dizendo para a filha, abriu as portas para você, minha filha, das edificações espirituais. E Ele pede a você que você tenha calma. Tire de dentro do teu coração esses impulsos nervosos que você tem. Por que tanta irritabilidade perante o que está acontecendo contigo? E ela continuou dizendo à mãe, os obstáculos que você está tendo, minha filha, são serviços educativos. Tudo isso que está acontecendo, que teu marido na tua casa te ajuda a você entender, são coisas que Deus está procurando te ajudar a solucionar os problemas teus mediúnicos. Grande sofrimento, disse a mãe para a filha, significa grande e abençoadas renovações. Precisamos de firmeza no teu trabalho. Se tu tens o dom da mediunidade, se tu tens clarividência, se tu tens clareaudiência, você vê quadros, você escuta a voz, é imperioso recordar que detéreas semelhantes possibilidades vêm a você com fins propícios, para que você saiba tirar proveito disso que você tem, dessa mediunidade que você tem, para o grupo e para o mundo. Mesmo com essas mensagens da sua mãe, Mercedes continuou sempre reclamando para o marido, eu não quero mais continuar com esse tipo de vida não serve para mim. Como a sabedoria divina ela não pode esperar pelos caprichos nossos, os caprichos dos médiuns, os recursos dessa serva foram começando a minguar, a diminuir, fazendo-se com cada vez que ele se tornasse mais impreciso, chegando a um ponto de desaparecer a mediunidade dela por completo. Se és um médium ostensivo, eu, Jackson, estou dizendo para vocês, não podes abandonar a missão que Deus te deu, que Jesus passou para você. Os dias se passaram e Dona Mercedes, em busca dos caprichos pessoais, continuava, até que ela se declara verdadeiramente que ela não queria mais saber daqueles fenômenos mediúnicos. Porém, a velhice chegou. E antes da velhice chegar para ela, Joaquim desencarna, vai para o mundo espiritual, super feliz, porque ele não estava atuando na mediunidade, mas a mediunidade que ele fazia, que era o trabalho de caridade, de amor ao próximo, com toda certeza ele foi para o plano espiritual com bônus muito, mas muito maior do que os bônus dela quando sentava na mesa mediúnica. Mercedes ficou livre dos dotes mediúnicos. A velhice veio e ela perde Joaquim, não tinha filhos, porém o sofrimento dela começou, apareceu. A saudade do marido começava, estava fora do grupo, sentia saudade das comunicações da mãe com ela, até que um dia ela tomou uma decisão de voltar para o grupo mediúnico. Quando ela chega no grupo mediúnico, a ideia dela era que ela mereceria receber, por exemplo, mensagens de Joaquim. E ela esqueceu que nós temos que aprender isso, que o telefone não toca daqui para lá. Ele toca de lá para cá. Só que, naquele dia que ela entrou no grupo mediúnico, a mãe dela se manifesta no médium, querendo mandar um recado para ela, dizendo o seguinte, Mercedes, por mais de 20 anos, eu convidei teu coração a uma redentora tarefa. Eu te ajudei. Eu estava no plano espiritual te ajudando a tu se tornar uma grande médium. Por que demoraste tanto em tua decisão para se tornar essa médium? Agora, filha, você é afastada da mediunidade que Deus te deu, que Jesus te proporcionou, tudo terminou. Tudo terminou. Você enferrujou a tua enxada sem usá-la. Que palavra forte, gente. Nada fizeste para te corrigir. Deus te respeitou na tua decisão de você abandonar
aquilo que Ele te deu. O tempo, porém, não pode esperar por você, minha filha. E agora é necessário que tu esperes pelo tempo. O tempo não te espera, mas tu terás que esperar pelo tempo. E a mãe diz a última palavra para a filha. A tua tarefa mediúnica agora é assunto para uma próxima encarnação. Que oportunidade que esse espírito teve, gente. Que oportunidade maravilhosa que ela teve para ser uma seareira do Cristo. Poder fazer o bem, porque a mediunidade é um dom, volto a repetir, que Deus dá a cada um de nós. A gente tem que aproveitar esse dom, não importa se é um dom da oratória, só da fala, mas você não pode abandonar isso, gente. Sexta-feira, Flaviana esteve como minha dirigente aqui, não foi, Flavia? E eu falei sobre a vida de Francisco de Assis. Quando eu fui saindo daqui, tinha uma senhora sentada, onde está meu amigo lá, o Leandro, com a mão assim. Ele está dando chauzinho lá. Eu fui saindo, me despedi da Flaviana, foi uma festa, um banquete, né, Flaviana, aqui, porque nós estávamos, eu, ela e Expedita aqui na sala. Encontrei Elce, um espírito nobilíssimo que estava ali sentando assistindo minha palestra. Quando eu vou saindo dali, essa moça me parou, essa senhora me parou. Chorava copiosamente. Jackson, obrigado por você ter falado de Francisco de Assis. Porque meu pai, ele está com câncer, está à morte. E a coisa que ele mais gosta é de ouvir falar de Francisco de Assis. Eu vou comprar o vídeo, eu vou fazer de qualquer coisa, eu vou mandar para o meu pai, que está no Ceará. Gente, vocês querem mais felicidade para um ser humano do que isso? Não é orgulho, não é vaidade, não é nada. É amor. Porque a gente eu faço as minhas palestras com amor, como Flaviana faz, como Jack faz. Nós amamos esse dom, esse talento que Deus deu para nós. Para a gente encerrar, gente, diante disso tudo que nós vimos, do conhecimento do que é a mediunidade, da história de Dona Mercedes e do seu Joaquim, Kardec diz o seguinte: a mediunidade, gente, é coisa santa que deve ser praticado santificamente, religiosamente. E afirma, Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, eles nunca pensaram em tirar proveito da mediunidade que eles tinham. Portanto, mediunidade que você vai numa casa em que te cobram, não é mediunidade com Jesus. Dai de graça o que de graça recebestes. Essa é a verdadeira mediunidade. E para a gente encerrar, que eu estou vendo que o Jack está ali querendo que eu acabe, vamos lá. Se todos nós, médiuns, em conjunto, temos um mentor a procurar e a ouvir a tua maneira, especial no plano de consciência, esse mentor que eu falei para vocês, que cada um de nós temos os nossos particulares, mas nós temos um mentor especial que não nos desampara, está sempre. Gente, vocês precisam sentir a emoção que é falar, a emoção que é estar numa mesa mediúnica, trabalhar e ver a produtividade daquele trabalho. Sabe por quê? Porque esse mentor se chama Jesus de Nazaré. Quando você está numa mesa mediúnica, você está num púlpito, você sente a presença, a energia do Cristo aqui do teu lado. E isso, gente, não tem presente maior que a gente possa ganhar. Que Deus nos abençoe.